Fala galera do YouTube, tudo beleza? E aí, como é que vocês estão? Eu sou o professor Alan Miranda, de Raciocínio Lógico Matemático, e a gente veio fazer aqui umas questões muito bacanas da sua banca, tá? Corpo de Bombeiros ali, galerinha de Alagoas, né? Então, olha só, siga a gente aí na loja do concurseiro, tá bom? Me siga também nas redes sociais, tem muitas questões bacanas, tem resoluções de provas lá no meu canal, tudo bem? Então, é só colocar meu nome mesmo, aqui ó, sou Alan Miranda, me siga lá no Instagram, tem muita dica, e a gente vai colocar outras aulas, né, simulados, vai disponibilizar para vocês também, tudo bem? Então, bora lá. Então, lembrando que aqui não é uma aula completa, né, com 100%, todos os detalhes que a gente dá ali, tá? Então, basicamente, a gente vai pegar, vai resolver os exercícios ali. A galera, às vezes, tem um pouco até de medo da banca CESP, mas tratando-se de lógica, não é tão complicado assim. Você sabendo os conceitos ali legais, né, as características da sua banca, você consegue desenvolver os exercícios sem problema nenhum, tá bom? Então, bora lá começar a relembrar algumas coisas aqui. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com lógica proposicional, né? Lógica sentencial, lógica aristotélica, lógica bivalente, de acordo com o livro que você pegar. Então, só lembra, cara, tu está estudando lógica proposicional, então tudo gira em torno do que é proposição. E o CESP cobra demais isso, prova da Polícia Federal ele cobra prova para auditor ele cobra, Polícia Militar, que já fez muita prova, também já veio cobrando. A sua prova aí, que ele já fez também aí do seu estado, já veio cobrando essas coisinhas aí. Então, a parte básica ele cobra pra caramba também, assim como, obviamente, as mais avançadas que você vai ter. Então, só para você lembrar mesmo o que é uma proposição aqui, tá? Então, proposição, tudo bem? Então, aqui a gente vai direto ao ponto, tá bom? Primeira coisa, lembre-se que toda proposição, ela é uma sentença declarativa. E às vezes isso cai em prova e o aluno erra. Ele sabe fazer um monte de coisa, sabe fazer argumentação, equivalente, um monte de coisa. Mas para ser proposição tem que ser uma sentença declarativa, o cara marca que não, tá errado? Então tem que ser sim uma sentença declarativa, tá bom? Então só para resumir o que é uma proposição, tá? Então veja bem, toda proposição, cara, é uma sentença declarativa. Tá? Então você já sabe que proposição tem que ser sentença declarativa, tudo bem? Toda proposição, ela também é uma oração, tudo bem? Por ser uma oração, o verbo ele é obrigatório, nem que seja na fonética, tá bom? Porque se eu trabalhar com números, você não está vendo o verbo, mas se eu falar de 2 mais 2 é igual a 5, é maior do que 7, é maior ou igual, não interessa se está certo ou está errado. Professor, 2 mais 2 é igual a 5, você já está estudando lógica aí, né? Sabe que essas coisas aparecem. Então a gente tem ali, é uma oração, tem que ter verbo, é sempre uma informação que tem que ter sentido completo. Tá? Então tem que ter sentido completo. Então se for alguma coisa vaga ali que você não entenda direito, você já sabe que não é proposição, tudo bem? Ele é músico. Ah, professor, quem é ele? Tá? Então não é uma informação completa, inclusive é uma sentença aberta, tá? E toda proposição você sabe que tem que ter um valor lógico. O que é valor lógico, professor? Falou em valor lógico, é você classificar como verdadeiro e falso. Pronto, cara. Resumão aqui do que é proposição. Proposição é sempre uma informação que eu estou passando para você. Sempre, tá? Eu sempre vou te passar uma informação. Carlos é músico. É uma informação. Ela sempre tem sentido completo. Captei, professor? Proposição é sempre uma informação que tem sentido completo. Isso. E essa informação, ela pode ser verdadeira ou falsa. Não interessa se você sabe ou não. Por exemplo, se eu chegar para você, Carlos é músico, estou te passando uma informação? Sim. Tudo bem? Tem sentido completo? Sim. Pode ser que o Carlos seja ou pode ser que o Carlos não seja. É igual eu falar para você, 2 mais 2 é igual a 5. É proposição? Sim, eu estou falando para você que se você pegar o 2 e somar com o 2, o resultado vai dar 5, correto? Então, eu estou te passando uma informação que tem sentido completo e essa informação pode ser que seja verdadeira ou pode ser que seja falsa e nem sempre
você consegue determinar isso. Show de bola? Então bora lá para os nossos exercícios aqui. E aí eu quero que você vá fazendo comigo os exercícios, tá? Dá um pause, você vai ver que não é tão difícil assim, principalmente essa parte inicial que é de suma importância. Você não pode pular etapas, tá? A lógica toda, ela é toda sequencial. Para você entender a segunda aula, cara, você tem que entender a primeira. Se estudar a argumentação lá para o final, você tem que entender as aulas iniciais anteriormente, tudo bem? Então, bora lá. Então, a gente vai fazer aqui uns exercícios bacanas já aí da sua banca. Olha, inclusive, né, do seu concurso e da sua banca do seu estado. Bora lá. A respeito de proposições lógicas, julgue os itens a seguir. A sentença, né? Soldado, cumpra suas obrigações é uma proposição. Isso é uma proposição? Não. Professor, por que não é uma proposição? Porque é uma ordem que eu estou dando para você. É como se eu fizesse o seguinte, faça seu exercício. Qualquer tipo de ordem, pedidos ou comandos, você já sabe que não vai ser proposição. Inclusive o CESP, ele gosta muito de usar esse negócio de ordem aqui, o cara às vezes confunde e acha que é uma proposição, tá? Então isso daqui não é uma proposição, porque é uma ordem que você vai ter. Beleza? Tranquilo? Então repara que isso cai em prova, às vezes a gente fala, pô, professor, não cai e muito em prova, tá? Então bora lá. Então aqui a gente vai ter o seguinte, dá um pausezinho ali. Considere a seguinte lista de frases e julgue o item. Rio Branco é a capital do estado de Rondônia. Isso aqui é uma proposição, meu amigo? Sim ou não? Sim, é uma. Professor, eu não sei, professor. Eu estou muito fraco ali, né, na parte de geografia. Não conheço o Brasil, só conheço aqui a minha região, tá? Não sei se Rio Branco é a capital do estado de Rondônia. Cara, não interessa. Tudo bem? Brasília é a capital dos Estados Unidos. Cara, estou te falando que Brasília é a capital dos Estados Unidos. É uma informação que tem sentido completo, que pode ser verdadeiro ou falso. Acabou, tá? Então satisfaz todas as condições para ser uma proposição. Então é uma proposição. Não se preocupe com isso agora. Qual é o horário do filme? Olha só, isso é proposição? Não. Por quê? É uma pergunta. E aí, cara, qual é o horário do filme? Verdadeiro. Não faz nem sentido isso. Tá? Então, nenhum tipo de pergunta é proposição, tudo bem? Inclusive, são as que mais aparecem ali nas provas, né? Então, é pergunta, você já sabe que não é proposição, tá bom? O Brasil é pentacampeão de futebol. Opa, uma informação que tem sentido completo aqui para mim, que pode ser verdadeira ou não, não interessa. A pessoa nem assiste futebol, nem sei nada de futebol, não interessa, meu amigo, tá? Que belas flores, tá? Repara que aqui não é. Isso aqui a gente fala que é uma sentença exclamativa, que você também tem que tomar um pouquinho de cuidado em alguns exercícios. Às vezes você tem frases que têm ponto de exclamação e serão proposições. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Cuidado com o que você decora por aí. Às vezes o cara decora, pô, 100% das vezes não vai ser proposição. Sim, óbvio. Na maioria não vai ser, mas algumas frases serão proposições de acordo com o contexto que ele der ali, tá bom? Marlene não é atriz. Não conheço a Marlene, mas ele falou, a pessoa falou que ela não é atriz. Então isso aqui é uma proposição, tá? Nessa lista há exatamente 4 proposições. Cara, aqui você tem o seguinte, você tem uma, você tem 2 e você tem a primeira 3 proposições. Então esse item aqui, ele está errado aqui pra gente, tá bom? Então item errado. Fechou? Bora lá. A frase "que dia maravilhoso" consiste em uma proposição. Eu vou parar bem aqui logo, né? Que dia maravilhoso é uma proposição? Não, cara. Que dia maravilhoso é uma sentença exclamativa, tá? Inclusive, isso é uma dica que a gente sempre dá, né? Você já identificou um erro, você já consegue marcar, porque é de certo e errado ali, tudo bem? Então, cara, já está errado, eu não preciso continuar lendo, porque às vezes eu até me confundo com isso na hora de fazer o exercício, tá bom? Mas olha só, lógica bivalente. Por que bivalente? Porque só podem ser dadas 2 valorações, tá? É tudo a mesma lógica, bivalente, aristotélica, tá? Lógica clássica, lógica proposicional, sentencial, tá bom? Então, esse item aqui, ele já está errado ali para você, tá? Bora lá. Então, olha como o CESP gosta de cobrar esses negocinhos ali. Vai lá, marca aí se está certo ou está errado. Vai dando um pause no vídeo, tá?
A frase, quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos? Não pode ser considerado uma proposição. Ó, não pode ser. O problema é que às vezes o cara passa chutado nessas palavrinhas ali, né? E aí o cara acaba errando por falta de atenção. Você está fazendo ali 120 itens, né? Você está fazendo muito exercício, tá? Inclusive vai cair muita lógica e matemática na sua prova, né? Vai ser um negócio que vai te diferenciar bastante, tá? Então esse item aí, ele está certo exatamente porque não é proposição. Aí às vezes o cara lê, é proposição, pode ser considerado, aí o cara, pô, isso daí não é proposição, entendeu? Às vezes ele erra por falta de atenção, não é nem por não saber a matéria que ele vai ter, não é isso? Então, o nosso próximo exercício aqui, né? Inclusive, esse estilo de questão aqui não é uma característica só do CESP, tá? Aparece muito em várias outras bancas, tá? Exatamente esse modelo, e às vezes o CESP cobra 2, 3 questões numa mesma prova, só desse modelinho aqui, tá? Que aparece em outras bancas. Que basicamente você conhecendo os conectivos, você consegue resolver os exercícios ali, tá? Inclusive decore, como eu já falei, os conectivos, porque, cara, sua vida vai ser bem tranquila em raciocínio lógico, porque tudo gira em torno desse negócio. Então aqui todos eu tenho esse carinha que é o OU, né? Me lembra aí, qual é o nome do OU? O nome do OU é uma disjunção inclusiva, né? Disjunção ou disjunção simples também, tudo bem? E quando é que o OU é verdadeiro? O OU é verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeiro. E o que eu sempre falo? Lógica não é difícil. O que acontece em raciocínio lógico? A gente tem regras. Se você conhecer e seguir as regras, cara, você vai ser muito feliz. O problema é que o cara às vezes quer interpretar, quer trazer um negócio para a vida dele e acaba se enrolando em raciocínio lógico, tudo bem? A gente tem, por exemplo, com o português, a gente tem muita interseção, tem sim coisas que são interseção, mas também a gente tem muitas diferenças, tem coisas que só vão servir aqui para a gente de lógica. Se for usar para o português e vice-versa, vai dar zica ali no negócio, tá? Então é igual esses conectivos. Decora, ou, se tu vê um verdadeiro no ou, acabou, o resultado já é verdadeiro, tá? Então olha só, então bora determinar aqui. Então tem aqui o seguinte, 3 mais 4 é igual a 7, tá certo? Verdadeiro. Como é o ou, eu nem preciso ver a segunda, até porque muitas vezes você nem consegue determinar essa segunda valoração, tá bom? Então bora lá. Então aqui, ó, se tem verdadeiro, o resultado já dá verdadeiro, não vou me bater com o outro, tá bom? Mesma coisa aqui embaixo, ó, 3 mais 4 é igual a 7, verdadeiro. Se é o ou aqui, ó, não preciso determinar o segundo, no ou verdadeiro, já dá verdadeiro. E aí, para cada conectivo, você tem uma regra, tá bom? Aqui, ó, 3 ao quadrado é igual a menos 1. Opa, isso aqui tá errado, isso aqui é falso. Aí eu vou ver o segundo. E 3 ao quadrado é igual a 9. Ah, isso aqui tá certo, isso é verdadeiro. Bom, tem algum verdadeiro aqui? Tem verdadeiro. Se tem verdadeiro, o resultado aqui é verdadeiro. Beleza? Aqui, ó, 3 ao quadrado é igual a menos 1. Falso. 3 ao quadrado é igual a 1. Falso também. Tem verdadeiro aqui? Não, cara. Se no ou para ser verdadeiro tem que ter verdadeiro, se não tiver, não pode ser verdadeiro o negócio. Então, o resultado aqui ele é falso, tá bom? Nesse caso, entre essas 4 proposições, apenas 2 são verdadeiras. Só 2 que são verdadeiras aqui é? Não, temos 3. Então, esse item ele está errado aqui pra gente. Tudo bem? Beleza? E, olha só, temos aqui, né, nosso super pacote da loja do concurseiro, tá? Então, primeiro, né, é pós-edital, então é focado mesmo ali para sua banca, a gente faz bateria de questões. Você vai ter aqui também, ó, um simulado completo, tá? Então você tem um simulado ali em PDF para você fazer e todos os professores vêm e resolvem cada uma das disciplinas, vai lá e resolve todas as questões do simulado. Então, fora você fazer o simulado, você tem a resolução dele em vídeo, né? Você tem as nossas videoaulas aí, você sabe que vai cair bastante matemática e raciocínio lógico, né? Professor Emerson Castro, eu, professor Alan Miranda, professor Messias Soares, né? A gente compõe a equipe aí da loja do concurseiro dessa parte, tá? Você vai ter o seu material em PDF, tudo bem? E você vai ter a semana de revisão final, ali é disponibilizado, né, uma revisão final com todos os professores também, de cada disciplina, para você assistir ao longo da semana ali a revisão até a sua prova. Então, é feito que você adquirir, olha só que valor bacana, né, cara?
270 conto, você pode parcelar ainda. Tem uns jurozinhos ali, acho, do PagSeguro, né? Mas isso aqui você ainda pode parcelar e você vai ter acesso por 120 dias. Não tem limite, tá? De número de vezes que você pode assistir várias vezes a mesma aula, tudo bem? Então, dá uma conferida lá. Qualquer dúvida que você tenha, né? Só entrar em contato com a equipe da loja do concurseiro, a galera vai estar sempre disposta a atender você aí, tá bom? Então vai lá, dá uma conferida, né? Também surgem outros pacotes ali, tudo bem? Então bora continuar com os nossos exercícios aqui, porque é isso que interessa, né? Então bora lá, então tente fazer aí, ó, mais uma questão da sua banquinha ali, tá? Então repara que não são questões inventadas, são questões mesmo da sua banca que aparece, questão do seu concurso, como a gente fez aqui, voltado mesmo para você. Considere as seguintes proposições. Então, você tem aqui as proposições, aí eu vou identificar os conectivos aqui, ó. E aí, o que você faz? Você analisa antes e analisa depois, tá? 6 menos 1 é igual a 7. Bom, 6 menos 1 é igual a 7, isso aqui está errado, né? Isso aqui é falso. E 6 mais 1? Quanto é 6 mais 1? Isso aqui é 7. E qual é este símbolozinho aqui? Este símbolo aqui é o de maior. Então, estou falando o seguinte, ó, 7 é maior do que 2. 7 é maior do que 2? Sim. O ou acabamos de ver. No ou, se tiver verdadeiro, o resultado ele dá verdadeiro aqui para você. Então, toda essa sentença aqui, ela é verdadeira para a gente, tá bom? Então, a primeira é verdadeira. Bora ver a segunda. 6 mais 3. Quanto é 6 mais 3? É 9. E aqui você tem aqui maior. 9 é maior do que 8? Sim, então isso aqui é verdadeiro, isso aqui está certo. 6 menos 3 é igual a 4. 6 menos 3 é igual a 4, isso aqui é falso. Então perceba que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Mas aqui mudou o conectivo. O conectivo aqui é o E. E aí a gente mudou a regra dele também. Qual é o nome que você dá para o E? Bom, para o E você chama ele de conjunção. E quando é que o E vai ser verdadeiro? O E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro, se todas as proposições que a compõem também forem verdadeiras, tá? Cara, tudo deu verdadeiro aqui? Não, professor, só deu um verdadeiro, o outro deu falso. Então esse resultado aqui é falso, porque aqui é o E, tá bom? Mudou a regrinha. Aqui é o ou, ó, já é a regra inicial. Tendo um verdadeiro, já dá verdadeiro. Quanto é 9 vezes 3, cara? 27. 27 é maior do que 25? Sim, então é verdadeiro. Cara, eu não vou analisar o segundo. É ou, já tem verdadeiro, batata, dá verdadeiro aqui pra gente, tá bom? 2 mais 5 é 7. 7 é um número primo? Às vezes o cara não lembra o que é o número primo, né? É aquele número que é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Tem dois divisores ali diferentes. Então, lembre-se lá que números primos começam a partir do 2. Você consegue dividir apenas por 1 e por 2. Só esses dois caras para você ter um inteiro positivo como resposta. E o 3? Por 1 e por 3. Acabou. E o 4? E o 4? Professor, dá para dividir por 1, por 2 e por 4 positivo. Olha, não é só 1 e ele mesmo, tem um 2. Por isso, o 4 ele não é número primo, tá bom? 2, 3, 5, 7. Você vai embora nesse negócio aí. Então, 7 é número primo? Ok, só dá para dividir por 1 e por 7. Todo primo é número ímpar? Não, tá errado. Temos o 2 aqui, que é a exceção, né? É um primo que é par. Então, isso aqui tá errado. Mas qual é o conectivo que eu tenho? É o E, tudo bem? O E é verdade quando tudo for verdade, não é isso? Tá? Então, aqui verdadeiro com falso, o resultado aqui dá falso. Prontinho, galera. Nesse caso, entre essas 4 proposições, apenas 2 são falsas. Somente 2 é falsa, é isso que ele está falando para você. Bora ver aqui. Falso aqui e falso aqui. E isso, somente 2 são falsas, tá? Então, esse item ele está certo. Beleza? Bora lá. As próximas a gente vai usar em função dessa palavrinha, que também é uma característica do CESP, né? Às vezes ele usa uma palavra, algum texto, e faz ali 3, 4 exercícios em cima daquela palavra, daquele texto ali. Não é isso? Considerando a proposição, se Paulo não foi ao banco, ele está sem dinheiro. Julgue os itens
seguintes. Então aqui a gente tem o seguinte, né? Então bora lá, então tente fazer o exercíciozinho ali. Se Paulo não foi ao banco, então está sem dinheiro, ali em cima. Aí a gente tem a nossa afirmação. A negação da referida proposição pode ser expressa pela proposição Paulo foi ao banco e ele não está sem dinheiro. Legal. Primeira coisa, aqui a gente tem um conectivo se então, né? Aqui já é uma proposição composta, não é isso? Para a proposição composta, qual frase a gente lembra para o se então para negação? Cara, para negação é só você lembrar da frase mané, tá? Por que a gente lembra da frase mané? Porque aquilo que está antes do então, né, ou de alguma variação que você tenha, você vai manter o mesmo sentido, você mantém. E por que o né aqui? Porque tudo que está depois do então, você nega, tá? Então, mantém e nega. Então, você vai mudar o conectivo. Por qual conectivo? Pelo conectivo e. Não tem segredo. Negação do se então é só você lembrar de mané. Você mantém a primeira frase e você nega a segunda frase, tá? Então, ó, no lugar do se então, você coloca um conectivo e. Tudo bem? Ele usou o conectivo e aqui? Bora ver? E. Opa, usou o conectivo e aqui. Legal. E aí você mantém a primeira frase. Mantém. Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Paulo não foi ao banco. Paulo não foi ao banco. E aí você nega a segunda proposição, né? Ele está sem dinheiro. Qual é a negação de ele está sem dinheiro? Ele não está sem dinheiro. Você nega essa proposição, tá? Bora ver aqui. Ele não está sem... Então, cara, ele fez certinho, né? Ele trocou o conectivo, ele manteve a primeira e negou a segunda. É isso que eu estou falando de lógica para você. É você decorar as regrinhas ali que você consegue desenvolver o exercício. Então, esse item aqui pra gente está certíssimo, beleza? Bora lá, olha só. Da mesma prova, tudinho igual, né? Se Paulo não foi ao banco, então está sem dinheiro. Se a proposição Paulo está sem dinheiro e Paulo foi ao banco forem falsas, então a proposição será falsa. É igualzinho, né? Aquelas proposições que a gente estava fazendo lá. 3 ao quadrado é igual a 1. Mas eu determinava se era verdadeiro ou se era falso. Aqui não, aqui ele já está me dando as frases. Então, bora lá. Então, eu já sei o seguinte, ó. Presta atenção aqui. Paulo está sem dinheiro. Ele falou que é falso. E Paulo foi ao banco também é falso. Então, essa frase toda vai ser falsa? Bora ver. Paulo não foi ao banco, tá? Então, aqui, ó. Paulo foi ao banco. É a mesma coisa que Paulo não foi ao banco? Essa frase aqui, ó. Ela é igual a esta frase aqui? Não, professor, é diferente. É a negação. Negar é você contrariar. Toda vez que você tiver a negação, você vai colocar o contrário da valoração que você tem. Se for, então decora logo, ó. Se for a mesma frase, você coloca a mesma valoração. Se for a negação, você coloca o contrário, tá bom? Então, Paulo foi ao banco é falso e Paulo não foi ao banco só tem que ser verdadeiro, porque é o contrário. Bora ver a segunda, se é a mesma frase ou se é o contrário? Ele está sem dinheiro. Paulo, né? Ele quem? O Paulo. Vem aqui, ó. Paulo está sem dinheiro. É a mesma frase de Paulo está sem dinheiro? Tá? É a mesma frase. 100% igual. Então, aqui é falso. Tá? A mesma frase, a mesma valoração. Tá bom? Frases contrárias, valorações contrárias. Legal? E aqui você tem o se então. E qual é a regra do se então? A gente viu ali no exercício a regra do e, né? Tudo verdadeiro. A regra do ou, pelo menos... Essa aqui você não esquece nunca, né? Que é a Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Então, se então, você viu Vera Fischer, você já sabe que o resultado vai dar falso. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falso, o resultado vai dar falso. Correto? Dá para escrever Vera Fischer aqui? Dá. Vera Fischer é falso. E aí, qualquer outra coisa diferente disso, o resultado seria verdadeiro, tá? Então, ele falou que o resultado é verdadeiro. Não, tá errado.
Tá errado porque esse resultado aqui ele é falso. Beleza? Então tá errado aí o item, né? Ó, mais uma questãozinha aí. A proposição em apreço equivale à proposição Paulo foi ao banco e está sem dinheiro. Legal. Ele quer saber se essas proposições são equivalentes. Então, como eu falei, você tem regrinhas a seguir, né? E uma proposição equivalente a essa, que a gente usa, né? A gente tem basicamente duas. A gente tem ali a nossa contrapositiva. O que é a contrapositiva? Se inverte, você nega, usa o mesmo conectivo, que é o se então, mas aqui ele não está usando o se então. E tem a outra, né? Que a gente fala assim, ó, a outra proposição equivalente é do Neymar, tá? Por que Neymar? Porque você nega a primeira e você mantém a segunda proposição, tudo bem? Então a gente tem várias frasezinhas, igual do Vera Fischer, né? Neymar, tem outras frases também para você ir decorando, tá? Então, por exemplo, então você já sabe, no caso ele está usando isso aqui, ó, dessa daqui, tecnicamente ele iria para essa daqui, tá? E aí estaria certo, sem problema nenhum se ele fizesse isso. E aí você percebe o seguinte, que aqui ele está usando o se então e aqui ele está usando o ou, tá? Então a equivalência do se então seria muito bem o ou o próprio se então nesse caso aqui, tá? É uma das equivalências que você tem. Repara que é o seguinte, ó, que ele está usando o e. Pô, o cara vacilou aqui já, né? Então esse item ele está errado. Bora ver se ele fez o Neymar? Bora ver se ele negou a primeira? Paulo não foi ao banco. Qual é a negação de Paulo não foi ao banco? Paulo foi ao banco. E tira esse negócio da tua cabeça de que negar é dizer não, tá? Negar é contrariar a ideia inicial. Então, de fato, ele negou, tá? Neymar. Mantém a segunda? Ele está sem dinheiro, ele está... Tá certinho, né, cara? O único problema que tem aqui é que ele usou esse e. Ele deveria ter usado o ou. Se ele usasse o ou, show de bola, 100%. Mas usou o e, deu problema, tá? Embora aqui, né? A mesma coisa, ó, ele quer também a mesma afirmação, né? Equivale a se não está sem dinheiro. Aqui é o então, né? Vírgula que ele botou. Ele foi ao banco. E aqui ele está usando se então. E aí é aquela primeira lá que eu botei, que é a contrapositiva. O que você faz com a contrapositiva? Se inverte e nega, tá? Repara que aqui você tem PQ, não Q, não P, tá bom? Então vai ficar o seguinte, né? Então essa proposição que está depois vai para frente negando e aqui está na frente e vai para trás negando, tá? Você vai fazer isso aqui, ó, meu amigo. Você vai trocar, troca a ordem, só que além de trocar você vai negar as proposições, tá? Repara que eu fiz isso aqui, ó. Tá? Então você inverte e volta negando aí a proposição que você tem, tudo bem? Então, bora lá. Ele está sem dinheiro. Ele quem? O Paulo, né? Então, Paulo está sem dinheiro, vai para frente negando. Paulo, bora ver o que ele usou aqui, não está sem dinheiro. Então, ele negou aqui, ó, trocou a ordem. Tem que trocar a ordem, tá? Ele não vai fazer na mesma ordem, tá bom? Ele não foi ao banco. Qual é a negação de não foi ao banco? Foi ao banco, tá? Então, de fato, ele inverteu, tudo bem? E negou as proposições simples aqui, tá? Isso não é a negação da frase. A negação da frase é o mané. Isso aqui é a equivalência, tem o mesmo sentido, tudo bem? Mas aí não se preocupa que a gente tem aula específica, aula só de negação, aula só de equivalência, tá? Para ficar igual uma caixinha na sua cabeça, né? Toda divididazinha ali, os tópicozinhos, tá? Então tá ok, né? Tá perfeito isso aqui. Então esse item tá certo aqui pra gente, beleza? Show de bola, galera. Dando ênfase de novo no que eu acabei de falar para você ali, né? O nosso combo aqui, tudo bem? Com todas as matérias, todas as disciplinas, bonitinho ali para você, 270 conto, tá? Para você ter uma preparação de alto nível ali, de fato focado no seu concurso, no seu edital, tudo bem? Então a gente vai ficar hoje por aqui. Agradeço muito aí a sua atenção, né? Então, ó, como eu falei, às vezes o cara ele só assiste, né? Não, cara, tu tem que assistir, se inscrever, ativar o sininho, dar uma curtida ali, né? Não custa nada, só curte aí também, vai lá no meu canal, se inscreve no meu canal também, como eu falei.
Prof. Alan Miranda, tá bom, galera? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, muitíssimo obrigado, fiquem todos com Deus ali. Qualquer coisa, deixa um comentário aí pra gente, tá? E a gente vai ficar muito feliz em respondê-los depois. Então, até a próxima, fica com Deus, tchau, tchau.